Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos iniciando mais esta oração. Antes de orarmos, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através da Bíblia, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a Bíblia. E quando nós abrimos o coração, então, para ouvir o que o nosso Deus tem a nos dizer, realmente Ele fala poderosamente conosco. E mais do que isso, junto com a palavra do Senhor, vem a força que nela há. Você já ouviu dizer que a palavra de Deus é poderosa? Quer dizer, a palavra de Deus tem poder. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, recebemos juntamente com ela o poder que ela tem. E é esse poder que nos revigora, que nos refrigera a alma, que nos dá ânimo, que nos dá entendimento, que nos traz conforto, que nos traz paz, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, tá bom? A Bíblia mesmo fala isso, né? Olha a referência bíblica aí, ó. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. E um pouquinho mais adiante, no Evangelho de João, e o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. O próprio Deus é a sua palavra e vice-versa, tá bom? Antes da gente continuar, por favor, dê o joinha para o canal, deixa o like aí para o canal. Também inscreva-se se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo ou uma nova oração, tá bem? Muito bem, olha só que interessante aqui. No Salmo de número 109, nos dois últimos versículos, o salmista aqui, ele fala algo surpreendente, revelador, algo que nós devemos fazer e também algo que Deus faz em nosso favor, tá bom? Olha como a Bíblia é bonita, né? É abençoada, é linda, porque a Bíblia diz o que nós devemos fazer, né? E diz também o que Deus faz por nós. Então ouça bem, Salmo 109, versículo 30. Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Versículo 31. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Olha que beleza essa palavra do Senhor aqui. No versículo 30, é dito o que nós devemos fazer. Olha aí, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Então, devemos sempre dar graças a Deus. Isso é confirmado no Novo Testamento. Olha aí a referência bíblica aí, ó. No Novo Testamento, nós também somos orientados a dar graças ao Senhor por tudo. Então, muitas graças darei, mas não é com pensamento, viu? Aqui a direção é bem direta, é bem clara, né? Não é com pensamento, é com os lábios, porque às vezes a pessoa tem vergonha de dar graças a Deus no meio de pessoas, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de dar graças a Deus quando a família está perto, ou quando os colegas de trabalho estão perto, quando os colegas de escola estão perto, não é? Quando um vizinho está perto, não pode ter vergonha. Tanto é que ele fala aqui, ó, louvá-lo-ei no meio da multidão. Quer dizer, eu vou louvar a Deus, vou engrandecer a Deus, vou dar graças a Deus no meio do povo. Não importa quem esteja perto, graças a Deus. Aconteceu alguma coisa boa? Graças a Deus. Surgiu uma luta, mas você sabe que no meio dessa luta Deus está com você? Graças a Deus. Sempre graças a Deus, gente. Lembra, outro dia nós falamos aqui, né, que nós devemos orar sempre vigiando com ações de graças, né? Todas as nossas orações têm que terminar com ação de graças. Às vezes a pessoa ela termina de orar e já começa a reclamar, né? Não, nós devemos orar e sempre devemos dar graças a Deus. Você já reparou as nossas orações aqui? Todas as vezes, não tem uma vez sequer que nós terminamos a oração com amém apenas. Nós sempre dizemos amém e graças a Deus. Pode ver,
porque é bíblico. Eu aprendi a orar assim desde a minha conversão. Acabou de orar, dá graças a Deus. Nada de reclamar, nem murmurar, nem reclamar da vida. Apenas dar graças a Deus, tá bom? Então, nós damos graças a Deus. Agora, aqui o salmista, no versículo 31, ele dá um motivo pelo qual ele dá graças a Deus. Olha só, porque ele, quer dizer, Deus, se põe à direita do pobre. Quer dizer, se pôr à direita significa se colocar como um defensor, alguém que defende, alguém que apoia, tá? Não é esquerda, é direita, tá bom? Então, a direita, quando alguém se coloca à nossa direita, significa que essa pessoa está nos apoiando, está nos ajudando, nos defendendo. E ele fala aqui, ele, o Senhor, se põe à direita do pobre, ele defende o pobre, mas a palavra pobre aqui não significa necessariamente somente aquele que não tem dinheiro, aquele que é humilde materialmente falando, aquele que não tem recursos materiais, não, também inclui isso. Mas a palavra pobre aqui também significa aquele que é pobre de espírito, pode ser até bem materialmente falando, mas é pobre de espírito, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que ninguém nessa terra consegue ajudar. É a pessoa pobre de recursos espirituais ou então recursos mentais, psicológicos. É aquela pessoa que às vezes não consegue raciocinar direito, né? Não é que a pessoa é louca, não é isso não, ou deficiente, não é isso que eu estou falando. É que tem pessoas que são assim mesmo, né? Elas têm uma certa dificuldade de raciocinar quando estão diante de pressão, quando estão debaixo de ameaça, né? Então a pessoa ela fica ali meio que indefesa, ela fica sem recursos para se defender. E repito, não é recurso material que eu estou falando, é recurso espiritual, sentimental, né? Mas aqui o Senhor ele está dizendo que ele fica à direita, ele apoia aquele que não tem como se defender de alguma coisa nessa terra. No caso aqui ele fala assim, para o livrar dos que lhe julgam a alma, quer dizer, aquelas pessoas que vêm contra nós, aquelas pessoas que nos julgam, aquelas pessoas que nem conhecem a nossa vida e ficam criticando a gente, ou nos ameaçando, ou tentando tirar proveito da gente, não é verdade? Aquelas pessoas que abusam até da nossa bondade, né? Aquelas pessoas que exploram, aquelas pessoas que nos julgam sem saber o que nós estamos sentindo, sem saber o que nós estamos passando, né? Porque um exemplo que eu vou te dar aqui para você entender, às vezes uma pessoa está num casamento que ela não está feliz e só Deus sabe o que a pessoa passa lá dentro daquele casamento, né? Tem casos assim, eu conheço vários casos assim, onde dentro daquele casamento a mulher, por exemplo, pode acontecer com o homem também, viu? Tem homem que é oprimido no casamento, mas na maioria das vezes é a mulher. Então, o marido abusa, o marido oprime, ele faz pressão psicológica, ele faz terrorismo mental ou terrorismo psicológico, ameaça de bater, ameaça a família, sabe? É o típico covarde, evidentemente, né? Porque ele fala isso para colocar medo na esposa, né? E às vezes a esposa ela vai definhando mentalmente e fisicamente, ela vai minguando, ela perde a vontade de viver até, sabe? Por causa daquela pressão. Aí um belo dia, então ela vai dando chance para ele, ela vai buscando em Deus também, ela vai dando oportunidade, ele erra, ele pisa na bola, às vezes até adultera, é um infernão, né? Usa drogas, às vezes, né? E por causa das drogas, uma parte do dinheiro vai embora com drogas. Ou então, mesmo que ele sustente a casa, por causa das drogas, é violento, bate, quebra. Nossa, é terrível. Às vezes a esposa tem que pegar, quando tem criança pequena, tem que pegar a criança e sair de casa para uma coisa pior não acontecer. Imagina o terrorismo, né? Então eu sei que é uma situação difícil, eu sei que é uma situação trabalhosa e a esposa, repito, ela vai buscando, ela vai orando, ainda ama o marido apesar de tudo isso. Mas se ele não muda, porque isso também tem a ver com a vontade da pessoa, chega uma hora que a mulher decide pedir o divórcio. E quando ela pede o divórcio, tem pessoas que apontam o dedo
e dizem, não pode divorciar, é pecado fazer isso, onde já se viu, não pode porque não pode, porque não pode. As pessoas que julgam nem sabem o que aquela mulher está passando, nem sabem o terrorismo que ela está sofrendo. Muitas mulheres não falam, não abrem a boca nem para os pais às vezes, para não dar problema, para não chatear ou entristecer os pais, ou até para que os pais não façam algo mais violento ainda com relação ao rapaz. Tem situações muito graves assim, né? Então a esposa ela fica entre a cruz e a espada, né? E chega uma hora que ela pede o divórcio ali, mas aí vem meio mundo de religiosos, né? Que vão julgar aquela pessoa, que vão apontar o dedo e dizer que está errado, não sabe nem o que está se passando entre quatro paredes, mas querem apontar o dedão para julgar. Mas, repito, pode acontecer com homem também. Tem mulher que oprime o homem. Tem homem que sofre muito, né? Aí chega um dia que pede o divórcio, né? Aí vem aqueles crentes, né? Que tem, né? Enfim, que não tem uma visão completa da situação e vem meter o bedelho para julgar. A pessoa nem sabe o que está acontecendo. E nessa hora, então, a opressão, o peso na pessoa fica ainda maior, porque além de estar sofrendo no casamento, ainda por cima, sofrem pelo julgamento dos outros, porque apontam o dedo, olham diferente, olham como se você fosse, como se a pessoa que está sofrendo fosse a pessoa pecaminosa. Então, nessa hora é que a pessoa tem que dar graças a Deus, não pela situação que está passando, evidentemente, mas porque Deus está com ela. Olha a promessa. Porque ele, o Senhor, se põe à direita do pobre. Quer dizer, essa pessoa que é pobre aqui, numa situação dessa, é a pessoa que não tem a quem recorrer. Muitas vezes não tem nem o que fazer, não é? Então, ela toma uma decisão, vai ser julgada por muita gente, né? Mas é nessa hora que a pessoa tem que pensar assim, peraí, quem me julga é o Senhor. É o Senhor que me julga. É o Senhor que sabe o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo. É o Senhor que sabe o terrorismo ao qual eu estou sendo submetido ou submetida. Então, meu amigo e amiga, há de se dar graças a Deus em todos os momentos, porque Ele se põe do teu lado para te ajudar, Ele se põe à tua direita para te apoiar. Confia nele, não desista da luta, não desista da batalha, não desanime por nada. Eu sei que às vezes as lutas pelas quais passamos são terríveis, né? São medonhas. Só que nós temos alguém, sim, que pode nos defender. E esse Deus que se põe ao nosso lado, além de nos amparar, nos confortar, nos proteger, nos dar direção do que fazer, Ele vai ainda confortar o nosso coração. É aquele que não julga segundo padrões humanos, segundo conceitos humanos. Ele julga segundo a sua reta justiça. Ele julga retamente porque Ele conhece o nosso interior. Só Ele sabe o que a gente passa em certas situações, tá bom? E eu dei apenas o exemplo do casamento aqui, mas pode ser qualquer outra situação. Pode ser uma situação de enfermidade, uma situação de problemas familiares, problemas financeiros, né? Pode ser uma situação de depressão, qualquer que seja o problema. Deus garante que Ele está ao lado daquele que aqui na terra não tem defesa, ou daquele que tem poucos recursos aqui na terra, aquela pessoa que já não sabe mais o que fazer. Você está passando por isso? Há alguma situação pela qual você esteja passando hoje, em que você se sinta assim, parece que não tem o que fazer? Pois saiba que o Senhor está à tua direita para te apoiar, para te ajudar, para te confortar e dar uma solução para você, tá bem? Vamos fazer a oração? Vamos falar com Deus agora? E confia, viu? Essa palavra, ela é perfeita. Veja, darei graças a Deus com os meus lábios, darei muitas graças a Deus. Sabe, se você até hoje reclamou muito, você vai mudar isso agora. Você, em vez de reclamar muito, você vai dar muitas graças a Deus. Inverte isso. Tá? Dá graças a Deus, na frente de quem quer que seja. Quando tiver que falar graças a Deus, fale. Tem gente que vai até te olhar assim, né, meio estranho. Não tem importância, deixa para lá.
O diabo até usa situações assim para te deixar você com vergonha, né? Para você não abrir os seus lábios e dizer graças a Deus. Mas você vai dizer sim, tá bom? E mesmo quando estiver sozinho também, graças a Deus. Seja lá no que for, graças a Deus, tá bom? Porque Ele se põe à tua direita para te defender daqueles que querem se colocar como juízes da sua vida, tá bem? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que se põe à nossa direita para nos defender, para nos ajudar. Meu Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos, graças te damos, graças te damos pela tua bondade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos defende, é aquele que nos ampara, que nos conforta, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos guia, que nos dá sabedoria. É aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Portanto, meu Pai, eu te peço em favor dessa pessoa que está orando comigo nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, que essa pessoa que ora comigo, Senhor, que ela seja tocada pelo teu poder, que o teu poder a cure, Pai, seja no físico ou seja na alma. Essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, por causa de uma opressão, por causa do julgamento de outras pessoas, Pai. Essa pessoa até entrou em depressão, mas agora, meu Pai, chegou o momento do jogo virar, da situação se transformar, porque o Senhor é aquele que está sendo invocado. E eu invoco, Senhor, vem sobre essa vida agora. Tira essa carga pesada que ela está carregando nas costas. Tira, meu Pai, esse peso, meu Pai, que ela tenha alívio agora. Senhor, alivia essa pessoa desse mal que ela está passando, que ela está sofrendo. Seja, repito, no físico ou na alma. Se ela está enferma no físico, que ela seja curada, que essa enfermidade seja destruída e caia por terra. Se essa pessoa está sofrendo na alma, que ela tenha, meu Pai, o alívio interno, que ela tenha paz a partir de agora, meu Pai. E na certeza, meu Deus, da tua provisão, eu te agradeço. Te peço, meu Pai, orienta essa pessoa no que ela deve fazer. Tem pessoas que estão orando, meu Pai, pedindo a Ti uma saída, uma solução ou uma direção do que se fazer. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo fale muito forte ao coração dessa pessoa, dando a ela a direção do que fazer. E, Pai, te damos graças mais uma vez pela Tua ajuda, pela Tua bênção, pela Tua resposta. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amigo e amiga, tenha você uma excelente noite. Noite reparadora, noite renovadora para você que vai dormir daqui a pouco, que você tenha um sono muito abençoado e para você que vai trabalhar, para você que vai viajar, para você que vai estudar, passar a noite aí em cima dos livros, né? Estudando alguma coisa aí, que Deus te abençoe grandemente, tá bem? Deus te abençoe muito e até a próxima.